Concentração comum e molaridade. Concentração comum, ou simplesmente concentração, é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Matematicamente, ela é definida pela equação concentração é igual a massa dividido pelo volume, onde C é a concentração em gramas por litro, mas ela pode ser expressa em outras unidades de massa e volume, como gramas por metro cúbico, miligramas por litro, quilogramas por ml, entre outros. M é a massa do soluto em gramas, V é o volume da solução em litros. Outras unidades de concentração. Quando trabalhamos com soluções diluídas, ou seja, com pouca quantidade de soluto, é comum utilizar a unidade ppm, que significa partes por milhão, que indica uma unidade de soluto em 1 milhão de unidades de solução. Essa unidade pode ser em miligramas, gramas, quilos. Por exemplo, já viram postos de gasolina oferecendo diesel S10? A sigla S10 significa que o diesel tem um teor máximo de enxofre de 10 ppm. O que isso quer dizer? Essa informação indica que em cada 1 milhão de gramas de diesel existe 10 gramas de enxofre. São várias formas de expressar a mesma relação. A presença de enxofre no diesel proporciona durante a combustão a formação de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre. Esses gases são eliminados na atmosfera e contribuem para o aumento da poluição do ar e para a formação da chuva ácida. Falando em poluição do ar, temos outro exemplo. O padrão aceitável para a concentração de monóxido de carbono no ar é de 9 ppm, ou seja, deve haver 9 litros de monóxido de carbono em cada milhão de litros de ar. Porém, em cidades grandes, como São Paulo, já foram registrados índices de 13,4 ppm. Existem casos em que a solução está tão diluída que é necessário utilizar partes por bilhão ou até mesmo partes por trilhão. Concentração de soluções alcoólicas. As soluções alcoólicas podem ser determinadas pela concentração GL, que é o percentual em volume, ou pelo INPM, que é o percentual em massa. A atividade antimicrobiana das soluções alcoólicas está condicionada à sua concentração. O álcool 70, que é o 70 INPM, ou seja, possui 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução. É utilizado como desinfetante, pois nessa concentração o álcool consegue penetrar a parede celular e desnaturar as proteínas dos micro-organismos. Cuidado! GL e INPM são diferentes. Concentração molar. Concentração molar, ou molaridade, relaciona o número de mols e o volume da solução, que é definido matematicamente como molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Substituindo o número de mols na equação da molaridade, obtém a seguinte equação: molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos praticar? Exercício 1. Dissolve-se 2 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume da solução, sabendo-se que sua concentração é de 0,1 gramas por litro? Primeira coisa que você deve fazer é avaliar qual tipo de concentração o exercício está tratando. Neste caso, ele fala em gramas por litro. Assim, podemos utilizar a equação concentração é igual a massa dividido pelo volume. Inicialmente, extrair as informações do exercício, que é um passo muito importante. Concentração é igual a 0,1 gramas por litro, massa 2 gramas e volume é a resposta do exercício. Substituindo os valores e resolvendo a equação, chegamos a um valor de 20 litros. Letra B. Exercício 2. Determine a concentração em mol por litro ao dissolver 4 gramas de NaOH em 100 ml de água. Neste exercício, a concentração é em mol por litro. Assim, podemos utilizar a equação da molaridade. Molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Extraindo mais uma vez as informações do exercício, molaridade é a resposta do exercício. Massa, 4 gramas. Volume, 100 ml. Já avisei que vai dar merda isso. É verdade. Como a concentração é em mol por litro, eu preciso converter ml para litro. Assim, 100 ml equivale a 0,1 litro. E para obter a massa molar do NaOH, basta somar as massas atômicas, que o resultado é 40 gramas por mol. Substituindo os valores e resolvendo a equação, chegamos a um valor de 1 mol por litro. Letra E.